Olá a todos, meu nome é Anderson Robert, bem-vindos ao canal da Avatar Kung Fu. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Por que muitas vezes nós acabamos valorizando extremamente mestres chineses? Oh, grão-mestre, sou eu. Quando se está de bom humor, se sentindo feliz, a nota do chá não importa. Sim, aquele mestre que você nunca viu, nunca ouviu falar, mas que só pelo fato dele ser chinês, ele é o grande sábio do Kung Fu. Antes, no entanto, eu quero falar com você que está vendo nosso canal pela primeira vez. Curta, compartilhe, ative as notificações, esse sininho aqui embaixo, assim você ajuda o nosso canal a atingir mais e mais pessoas, tá ok? Muitas vezes o que acontece no Brasil é algo que é no mínimo estranho. Nós acabamos valorizando excessivamente tudo aquilo que vem de fora e deixamos de lado aquilo que é nosso, as nossas características. Muitas vezes você vai buscar uma academia, isso já aconteceu comigo algumas vezes aqui na Avatar Kung Fu. A pessoa liga e pergunta: você quer saber sobre Kung Fu? Você dá todas as informações, a pessoa fica muito feliz. Entretanto, o mestre não é chinês. Sim, algumas pessoas deixam de treinar porque você não é um oriental. Uma vez eu brinquei com um pai de um aluno meu. Eu falei que eu ia deixar ele sentado ali na recepção da academia, só de uniforme. Ele nunca treinou Kung Fu. Ele traria mais alunos para mim do que eu sendo o professor. Nós acabamos, por vezes, em função. Nós somos levados, muitas vezes, a acreditar que o grande segredo está com os chineses, o grande segredo do Kung Fu está com o mestre sábio que mora nas montanhas. Na realidade, os mestres chineses, eles passam todo o conhecimento para quem quiser aprender. Eles passam isso para todos os seus alunos, aqueles alunos que conseguem chegar a um nível mais próximo do professor, né? E aí você tem a diferença entre o aluno e o discípulo, ou Todai, ou Touji, ou Tuji, como chamado em algumas outras escolas. O discípulo, ele é alguém mais próximo do mestre, ele é alguém que está mais ao lado do seu professor e que, portanto, vai aprender aqueles detalhes que os outros alunos não vão aprender. E não é que não vão aprender porque não querem aprender, não vão aprender por não terem essa proximidade com o seu Sifu. Essa proximidade muitas vezes acaba sendo misturada com a intimidade. Então é a hora que o seu Sifu ele vai se abrir mais com você, você vai conhecer como que ele pensa, a forma com que ele age, e a partir daí você vai ver como que ele enxerga o sistema e como que ele enxerga aquela determinada técnica. E esses são os grandes segredos, né? Como diz o meu Sifu Thomas Torres, não existe segredo no Kung Fu. Os detalhes são o segredo. Então, muitas vezes, nós acabamos defendendo uma narrativa de que o mestre chinês sabe tudo e que o brasileiro ou o ocidental não sabe nada, o que não é verdade. Nós temos um grande exemplo aqui no Brasil, o Marco Seixas, é um cara que ele é perito no sistema louva-a-Deus e ele estudou muito, aprendeu muito, aperfeiçoou muito o sistema para chegar até o conhecimento que ele tem hoje, tanto teórico quanto prático. E o Marco Seixas não é chinês, só que ele convive com o mestre Liu Yinkei, ele convive com outros mestres chineses e por isso ele conseguiu adquirir essa capacidade. Então, muitas vezes o conhecimento está muito mais ligado à sua capacidade de aprender do que a sua nacionalidade. E que, portanto, nós acabamos criando uma mística em torno de determinado mestre X, Y ou Z, porque ele tem o conhecimento total do sistema e blá, 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 blá. Uma série de conversas que não condiz com o século XXI. Nesse ponto, eu concordo muito com o Fábio Assis da Tinvu. Se no final do dia você não conseguir lutar, não serve de nada. O mestre Leon Chun
O meu Sigon, ele costuma falar que 1 hora treinando forma, 2 horas treinando luta. Ou seja, no final das contas, o que vai servir é, você consegue aplicar o que você treina? Você consegue utilizar realmente o que você está aprendendo? Ou você só está defendendo uma narrativa? Você está defendendo as histórias e a transmissão oral do sistema, o que é muito bom, o que é válido, mas que na hora que você for precisar se defender, meu amigo, não vai servir de nada. Se você não sabe pegar aquele seu exercício, aquele seu taolu, aquele seu fundamento e aplicá-lo, não adianta nada, não resolve nada. Na hora que você for se defender na rua, o que vai contar é a sua habilidade de proteger a si mesmo e não o fato de você ter treinado com um mestre chinês, blá, 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 blá. Eu tive um caso de um aluno aqui na nossa escola, na Avatar Kung Fu, em que ele treinou karatê com o mestre japonês Hashinton Toshinton, e que ele teve como seu senpai um outro rapaz também japonês, Toshinton Toshinton. Quando foram assaltá-lo, ele apanhou feio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adiantou ele treinar com o mestre? Se na hora que ele mais precisou da técnica ele não soube usar? Então não é o mestre quem vai fazer você. É você quem se forja a cada dia. É você quem precisa se defender. É óbvio que nós precisamos sim buscar coerência dentro do sistema. Aquele mestre que você está buscando, você tem a oportunidade de treinar com um mestre chinês? Ótimo, você vai lá e treina com ele. Você não tem essa oportunidade, mas você tem um cara tão bom quanto ele? Um exemplo claro, né, que aconteceu comigo. Por uma questão de afinidade com o Sifu Thomas Torres, que é meu Sifu, né, eu optei por treinar com ele. Ele me abriu as portas, mas sempre me deixou claro que se eu quisesse, poderia treinar em Nova York. Mas a afinidade, a proximidade, a sinceridade fez com que eu optasse por treinar com ele. E o Sifu Thomas Torres é um dos alunos mais velhos do mestre Leung Shun. Ele é o responsável pelo Indiao Pai Porto Rico. Ele foi um dos alunos que na década de 80 foi uma das primeiras academias a sair da matriz e montar uma academia no Brooklyn. Ele montou essa academia junto com o seu irmão de treino, Julio Pérez. Então você vê, é uma pessoa que sempre esteve próximo do mestre Leung Shun, sempre aprendeu o sistema direto com o mestre Leung Shun e que por alguns motivos resolveu voltar a morar em Porto Rico. E pela sinceridade, a empatia que houve entre nós, eu optei por treinar com ele. O mestre Ken Edwards, que veio ao Brasil recentemente, em novembro, é o mestre que fechou todo o sistema do Indiao Pai. É um mestre que conviveu com o mestre Leung Shun e que tem a academia dele e que tem seus alunos e que tem tanto conhecimento quanto. O mestre Ken Edwards, conversando com ele, ele me disse que ele levou o mestre Leung Shun para morar durante um determinado tempo com ele em Pasadena, na Califórnia, onde ele pôde conviver com o mestre dele, onde ele pôde ficar ali e criar aquele laço com o mestre Shun muito mais próximo. Quando eu vou treinar em Porto Rico, eu fico na casa do meu Sifu Thomas Torres. Então eu tenho um convívio com ele desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar. Então nós conversamos sobre vários assuntos, eu vejo como que ele enxerga as técnicas do Indiao Pai. Esse convívio acaba sendo muito mais importante do que o fato de ser um mestre chinês X, Y ou Z. Gostou do nosso conteúdo? Quer saber mais a respeito? Acesse nosso site indiaopaibrasil.com.br. Nos vemos no nosso próximo vídeo.